mudou completamente o estilo de vida depois que foi diagnosticada com uma doença autoimune. Só um transplante de órgãos poderia mantê-la viva. Hoje, a professora aposentada Maria Alice Oliveira de Souza representa o Brasil em Jogos Mundiais de Atletas Transplantados. Além da corrida de rua, dos 800 metros rasos e da marcha atlética, ela se dedica voluntariamente à divulgação da importância da doação de órgãos no Brasil. O Capital do Esporte veio conhecer os detalhes dessa história de superação. Alice, vamos começar o nosso bate-papo você explicando qual a doença autoimune que você adquiriu e quanto tempo você ficou esperando um doador de órgãos. Eu tive o diagnóstico de uma doença autoimune que já havia evoluído para uma cirrose hepática. Então, o meu fígado estava totalmente debilitado, doente, já não estava mais funcionando. Já foi dado o diagnóstico de que eu precisaria de um transplante. E quanto tempo levou, né, desde o diagnóstico até a doação de órgãos? Eu fui diagnosticada em 2007, né, num consultório particular. Final de 2011, início de 2012, eu assistindo ao noticiário, passou a história de um professor que tinha feito transplante de fígado aqui em Brasília, num hospital particular. Só que o repórter, na época, informou que Brasília já estava fazendo também pelo SUS. E aí eu descobri que era o ICDF, era o INCOR, ele era chamado de INCOR na época, que era lá que o SUS que os pacientes seriam atendidos pelo SUS. E no dia 21 de agosto de 2013, às 21h05 mais ou menos, eu recebi uma ligação e quando eu olhei era do hospital. Eu estava com os meus filhos, em casa e eu olhei e eu falei para minha filha, é do hospital. A enfermeira falou, chegou o seu órgão, quero saber como é que você está, se você está gripada, se você está se sentindo bem, porque se tiver tudo certo com você, amanhã você vai transplantar. Você está bem emocionada ainda em relembrar esse momento que aconteceu na sua vida. Por que até hoje você se emociona? Porque eu tive, né, a chance, eu pude esperar, porque quantas pessoas estão ali naquela lista e não conseguem esperar? Era o momento mais importante da minha vida, né, porque eu sabia que era uma cirurgia grande, era uma mistura de alegria, esperança, fé, mas muito medo também. Quando eu fui concebida, né, pelos meus pais, né, eu não fiz escolha. Mas naquele momento eu ia ganhar uma nova vida pela escolha de alguém. Naquele telefonema, no meu choro com os meus filhos, abraçado com os meus filhos, tinha um choro também de perda. Mas ao mesmo tempo, eles tiveram um ato de amor tão grande por alguém que eles nem conhecem, provavelmente nunca vão conhecer. Quando a gente está numa lista de transplante, a gente pensa, só eu nesse planeta estou sofrendo isso, mas não é. Né? Não é, a fila tem mais, eu acho que hoje já atingiu 60 mil pessoas. Então isso mexe muito comigo, né? Acho que eternamente vai mexer, porque quando eu participo de uma competição, me vem muitas memórias. Nossa, eu precisei adoecer, eu precisei chegar no fundo do poço para vir aquela luzinha me trazer para uma pista de atletismo. Após o transplante de órgãos, você mudou completamente seu estilo de vida. Então, como é que surgiu? De onde veio essa vontade de praticar um esporte? Quando eu fui para a vida adulta, eu não praticava atividade física, andava de bicicleta de vez em quando, mas não era nada de rotina. Eu conheci umas pessoas no prédio que eu morava e o irmão de uma dessas vizinhas já corria. E teve uma corrida de graça, ele inscreveu todo mundo do prédio, todos os vizinhos. E fomos para essa corrida. Só que aquela largada, do jeito que é uma corrida, você recebeu a medalha depois, você vê que 5 quilômetros você faz de carro, quando você pensa que você vai fazer andando ou vai fazer correndo, é diferente, né? E aquilo tudo começou. Eu falei assim, vou na próxima, vou na próxima, vou na próxima.
E essas próximas já acumulam mais de 200. E eu fui indo e entrei no esporte. Entrou no esporte não só na corrida de rua, aí você já está praticando os 800 metros rasos e a marcha atlética. Por que você também introduziu essas outras modalidades? Eu nunca deixei de divulgar a causa, então eu me conectei com outros transplantados e nesses grupos de WhatsApp, grupo de TX hepático, TX é a sigla universal de transplantado. Eu conheci uma pessoa que já fazia canoagem e ela me indicou para a Liga, que ela já fazia parte, que é a Liga de Atletas Transplantados do Brasil, que tem atletas no Brasil todo. Então eu fui, me inscrevi nos 5.000 metros e fiz os 5.000 metros. Não, faz a marcha atlética. Eu voltei de lá com vontade de treinar a marcha. E desde então eu fiquei treinando a marcha. Através do programa da Secretaria de Esportes, eu consigo as passagens para viajar e eu comecei a ir para outros estados e fazendo marcha. Alice, no segundo semestre desse ano, você vai participar dos seus segundos Jogos Mundiais de Atletas Transplantados. Como é que você está se preparando para esses Jogos? Os Jogos é uma competição, umas Olimpíadas de transplantados. Então, pessoas de todo o mundo estarão lá. Então, a preparação tem que ser intensa, se a gente quiser trazer uma medalha, porque não é igual uma corrida de rua que todo mundo ganha medalha de participação. É medalha de ouro, prata e bronze. Então, para trazer uma para o Brasil, que é o meu desejo, as minhas preparações são diárias. Eu treino de segunda a sábado, acompanho também na academia, faço a musculação, que é importantíssima, faço funcional e faço alongamento, que são as 3 coisas que me dão a força, né, principalmente para a marcha atlética. E além desse ritmo de atleta de alta performance, você também é voluntária, no processo de apoio a outros transplantados. Como é que funciona esse voluntariado? Eu sou criadora também, né, do Instituto Brasileiro de Transplantados. Eu e mais 3 amigos, né, começamos a nos mobilizar pelas demandas dos transplantados. E o que nós fazemos? Dentro do hospital, a gente faz o apoio aos pacientes, aos que nos procuram e aos que estão internados. Qual o seu propósito de vida daqui para frente? Minha meta de vida é divulgar a doação de órgãos, mostrar que você está aqui hoje, mas você pode declarar que quando você não estiver mais, você quer deixar o seu legado salvando outras vidas. E um exercício que eu faço sempre, com alguém que ainda tem dúvida: e se fosse seu filho? E se fosse você que precisasse? Então esse exercício de se colocar, que é diário, né? Se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? Se eu precisar de um órgão, será que eu vou conseguir? Então, se a gente declarar, a gente pode salvar uma pessoa que precise, como me salvou.